Logo depois da definição das taxas de postagem, você tem as observações adicionais. As observações adicionais são conteúdos de texto que você pode exibir como informações para o seu consumidor de cada uma das modalidades. Você tem uma observação adicional geral e uma observação adicional para cada modalidade de envio que os Correios oferecem. O texto que você coloca aqui vai ser exibido como informação adicional para o seu consumidor na hora do cálculo de frete. Cuidado com o texto aqui para que ele não seja muito grande para prejudicar o seu layout na hora do cálculo. Em mensagens de erros, você define conteúdos de texto que você quiser para cada mensagem de erro. Você tem as mensagens de erros para dimensões fora do permitido, valor fora do permitido, CEP incorreto, disponibilidade dos correios, etc. Para cada uma dessas mensagens você pode customizar. Aqui é importante também tomar cuidado com o tamanho do texto para não prejudicar o seu layout. Em mostrar método mesmo se não aplicável, sim ou não, você tem a opção se eventualmente o consumidor fizer um cálculo de frete e aquela compra dele não se enquadra nos Correios, ele vai mostrar o método mesmo assim. Então, nesse caso, ele vai mostrar que o método dos Correios está ali, mas vai informar uma mensagem de erro, dizendo, olha, essa compra não pode ser enviada para os Correios porque ela está fora dos limites permitidos, por exemplo. Então, se você coloca essa opção como sim, mesmo que a compra do consumidor não se enquadre nos Correios, ele vai mostrar a modalidade e vai mostrar a mensagem de erro, que essa mensagem pode ser customizada aqui por você. Em validar faixa de CEP definida no produto, você pode usar as opções sim ou não. Na plataforma BizCommerce, quando você cadastra um produto, você pode definir para quais CEPs você aceita vender esses produtos. Então, se você usa esse tipo de configuração no cadastro de produto, necessariamente você tem que colocar essa opção como sim. Porque aí o sistema vai conferir se aquele produto é despachado para o CEP que o consumidor está tentando calcular o frete, e se não for, ele não vai fazer, ele não vai disponibilizar o envio para o consumidor, porque aquela faixa de CEP não está considerada como uma faixa de CEP válida para aquele produto. O atributo de peso cúbico permite a você definir um atributo que você já tem cadastrado na sua loja virtual para ser usado no cálculo por peso cúbico. Você seleciona o atributo desejado aqui. Você pode também forçar o uso do peso cúbico para o PAC. Então ele vai usar o atributo de peso cúbico apontado por você e se for PAC ele já vai calcular direto pelo peso cúbico. Enviar e-mail com atualização de status de entrega dos Correios, essa é uma funcionalidade muito útil, porque ela consulta diariamente no sistema dos Correios se houve atualização do status de entrega, ou seja, o produto saiu da agência dos Correios A para a agência dos Correios B, ou saiu da agência dos Correios B para a casa do consumidor. Então você pode enviar um e-mail a cada atualização de status dos Correios. O template de e-mail pode ser definido por você. Se você já tem um template customizado para essa finalidade, você seleciona ele aqui. Se não, mantém o template padrão. Na nomenclatura dos serviços, você pode, a despeito do nome oficial do serviço, colocar qualquer outra nomenclatura aqui que você desejar. Para fazer isso, basta preencher o campo aqui de cada uma das modalidades. Nome para serviço SEDEX, SEDEX 10, ECEDEX, SEDEX Hoje e assim por diante. O nome que você coloca aqui é o nome que vai ser exibido para o consumidor lá na sua loja virtual quando ele fizer o cálculo do frete. Em prazo de entrega, você pode colocar um prazo aqui para ser usado no caso de cálculos offline. Então, se você lá em cima, na primeira configuração, definiu que o cálculo vai ser feito por modalidade offline, você define então aqui qual vai ser o prazo de dias de cada uma das modalidades. Esse prazo aqui também vai ser aplicado em casos em que os Correios não conseguirem retornar o prazo para os consumidores por algum problema com o servidor deles. Então, esse prazo aqui vai servir para isso. Você pode definir o prazo para cada uma das modalidades. A opção Debug é uma opção que mostra os erros que podem acontecer num eventual cálculo de frete. É extremamente recomendado que você mantenha essa opção como não. Essa opção só vai ser utilizada como sim quando estiver fazendo algum teste na sua loja por conta de algum problema com os Correios. Então a nossa equipe vai habilitar esse debug aqui para poder verificar o que é que está acontecendo no cálculo de frete da sua loja virtual. Salvo esses casos, essa opção deve ser mantida como não. Em ordem de listagem, você pode colocar em que ordem esse método de frete é exibido durante o cálculo de frete. Lembrando que essa ordem aqui vale para o método de envio global, que é os Correios, e não para cada uma das modalidades. Você coloca o número aqui e o número vai ser referente à posição. O número 1 vai ser a primeira modalidade de envio a ser exibida, o número 2 a segunda e assim por diante. Em zonas de risco, você pode criar aqui cálculos de frete especiais para definir o prazo adicional em zonas de risco. Para alguns CEPs específicos, o Correio adiciona um prazo de 1, 2 ou 3 dias, às vezes, na entrega, porque é considerado uma zona de risco.
Então, se você deseja já parametrizar, já pré-parametrizar essas zonas de risco, você pode fazer isso. Você seleciona o método de envio, define a faixa de CEP e o prazo adicional. Então, se o consumidor fizer um cálculo de ECDEX numa das faixas de CEP que você definiu para a zona de risco, ele vai colocar o prazo adicional em dias que você colocar aqui. 2 dias, 3 dias, 4 dias e assim por diante. Você pode adicionar um número infinito de regras aqui para funcionar simultaneamente. Para cada faixa de CEP, você pode definir um prazo adicional diferente. Feitas essas parametrizações, basta clicar no botão salvar configuração e a API dos Correios já estará funcionando na sua loja virtual BizCommerce, oferecendo cálculos de frete em tempo real para todos os seus consumidores.